Vocês têm ideia do tamanho da prisão? É que a gente tá falando de... Né, a gente deu mais peso pra uma música ridícula do que da prisão no general de 4 estrelas. É a primeira vez que isso acontece. Assim, é uma situação constrangedora para as Forças Armadas. É uma situação que denota... o que eu quero colocar aqui. Denota uma espécie de uma fragilidade na defesa do Bolsonaro. Porque para, não só o Alexandre de Moraes, mas diante do endosso oficial do governo federal, para estas forças do establishment terem comprado uma briga dessas com as Forças Armadas, que a gente sabe que as Forças Armadas são uma entidade, vamos botar aí, né, são uma expressão política, uma força na sociedade altamente corporativista, é porque não havia muitos argumentos que pudessem, vamos dizer, sustentar uma defesa deles, né? O que eu quero dizer? Eu acho que é meio óbvio pra todo mundo que houve uma tentativa de golpe. Eu queria só fazer colocar aqui pra vocês, né? Digite 1 se você acha que houve uma tentativa de golpe. Digite 2 se você não acha que houve uma tentativa de golpe. E eu acho complicado, né? As pessoas falam assim, mas você não pode punir uma tentativa. Gente, entenda um negócio. É uma tentativa porque não deu certo. Porque se o golpe desse certo, você não ia ter como punir, certo? Porque foi dado o golpe. As pessoas esquecem que tem umas questões meio lógicas, né? Vamos supor assim, ele deu o golpe! Agora você pode punir. Não, você não vai punir agora porque ele deu um golpe. Toda vez que alguém dá um golpe de Estado, você não vai ter como punir ele porque ele tem o poder, né? Meio óbvio. Então se o cara tentou dar um golpe e fracassou, a tentativa em si, ela é não apenas passível de punição, mas ela tem que ser punida. Então, só assim, às vezes as pessoas se confundem e esquecem alguns detalhes um tanto quanto óbvios, né? Não, a tentativa não pode ser punida. Não, veja só, eu dizer que eu tentar, vamos dizer, eu tentar roubar um banco, né? É diferente de eu roubar um banco. Não, foi tentado, foi armado, foi planejado, dinheiro circulou, teve gente na rua, ordens foram dadas. Assim, porque o que faltou, pra vocês entenderem, era o decreto assinado. Os atos preparativos, todos aconteceram. O elemento final que culminaria no golpe de Estado seria o decreto assinado, a prisão lá de ministros, etc. Deposição, de Alexandre de Moraes, do TSE, derrubar a cúpula do TSE. E aí, em seguida, eles diziam que eles iam convocar novas eleições no ano seguinte. E mais, eles iam manter os cargos de todo mundo, pra tentar pacificar. Todo mundo que é deputado mantém o cargo, tá tudo estável. Todo mundo que é governador mantém, a gente vai chamar novas eleições ainda. Então, assim, o plano, todos os atos preparatórios para a parte final, para a fase, vamos dizer, resolutiva do golpe, foram tomados. Veja, para dar o golpe você precisava criar a história de que as eleições foram roubadas. Para falar que aquilo aconteceu, eles precisavam criar provas fictícias. Você tem todas as provas, os elementos probatórios que eles forjaram o lance que as urnas foram fraudadas e tal, jogaram um argentino para falar isso. Tudo aquilo foi tocado. Porque a gente às vezes se esquece, porque assim, os defensores do bolsonarismo, e aí vem vários daqueles perfis de humor, que agora tem os humoristas que ficam defendendo isso, né? São os advogados do absurdo. Eles ficam nessa, tipo, você acha que o dia 8 de janeiro com aquelas velhas... Não, o dia 8 de janeiro, assim, a possibilidade de golpe ali já tinha sido esgotada, ali foi um rescaldo. Não foi o 8 de janeiro. Parem de trabalhar com a piada, não foi o 8 de janeiro o lance. O lance mesmo aconteceu quando o Bolsonaro estava no poder. O Bolsonaro não teve coragem de chegar no final, porque ele precisava de maioria com as Forças Armadas. Ele não conseguiu. Para obter a maioria com as Forças Armadas, eles precisavam, vamos dizer, da mais importante das Forças Armadas, das três. Qual é, senhor Rafael Rizzo? O Exército? O Exército. Quem comandava ali? Quem era o cara que eles precisavam virar? Esqueci o nome do cara, desculpa. É ele mesmo, Freire Gomes. Esse mesmo. Quem estava xingando o Freire Gomes por não ter aderido ao golpe? Xingando, que é o que foi preso agora, o Braga Neto. O Braga Neto xinga o Freire, tá uma pistola que o Freire Gomes não topou, porque o fato do Freire Gomes não ter topado inviabilizou você ter Exército e Marinha já fechados. A Marinha já tinha embarcado, a Marinha já tinha disponibilizado as tropas. Vocês precisam entender isso, porque todo mundo ridiculariza, porque é ridículo tudo que envolve o Bolsonaro, mas assim, o quê? A Marinha disponibilizou, todas essas coisas aconteceram. Não dá pra fingir que não aconteceu. O problema dessa história é o seguinte, a gente fica assim, mas a gente vive numa ditadura do judiciário, o judiciário está cruzando... Tá, ele tá fazendo isso. Agora, o que havia do outro lado é mais dramático do que isso. E é complicado eu falar isso estando no campo da direita.
Mas as pessoas parece que elas não têm noção, as pessoas não são intelectualmente honestas e elas não querem trazer todos os elementos do problema. Tragam todos os elementos do problema. É tudo mentira? Todas essas mensagens que saíram, tudo isso. Não houve uma intentona golpista? Porque parece assim, os caras querem fingir que nada disso aconteceu. Houve. Tentem pensar assim em situação. Invertam, né, o lado. O Lula vai tentar um golpe, a Marinha já topou dar um golpe com o Lula. E o Lula manda o MST e sindicatos e todo mundo bloquear a estrada. Todo mundo fala, ó, está rolando uma revolução comunista. Por muito menos o Brasil Paralelo tá com... Entre armas e tanques, entre... Sabe aqueles termos assim, comunismo, entre relógios e bússolas. Sabe sempre esses nomes ridículos, né? O segredo não revelado da revolução. E é isso, né? Por muito menos. Assim, vamos lá. Foi tentada a bagaça de um golpe. O PT nunca chegou perto da ousadia do Bolsonaro. Nunca chegou perto. Mas nem assim. Então, entendam, assim, o que foi tentado ali foi claramente um golpe de Estado. Isso é de uma gravidade atroz. E as consequências que nós temos desta disputa, dentre elas, né, são muitas consequências, uma delas é a concentração absurda de poder naquilo que a gente chama de judiciário. Naquilo que a gente chama de STF. E esses caras estão com superpoderes. Alguém pode falar, mas eles já queriam ter superpoderes antes, eles já estavam cruzando linhas antes. Sim. Mas a coisa se agrava demais com o Bolsonaro, e eu vou comentar um negócio. O regime, diante do Bolsonaro, o regime, ele faz uma coalizão. Porque você tinha já o STF produzindo o tal do neoconstitucionalismo e cruzando linhas? Você tinha. Os problemas, as críticas ao avanço do STF sobre o legislativo já eram anteriores a toda essa crise. Isso já acontecia. Mas a volúpia maluca do Bolsonaro faz com que um conjunto de forças se una ao STF. Primeiro, em verdade, precisa ser dita contra a Lava Jato, porque a Lava Jato atingiu todos eles. E depois contra o próprio Bolsonaro, sob o argumento, e essa que é a pior parte dessa história, verdadeiro, de que o Bolsonaro quer dar um golpe. Então, assim, o regime se une para destruir a Lava Jato? Sim. Eles deixam as diferenças de lado para brecar aquele processo? Sim. Mas surge o Bolsonaro quer dar golpe? Sim. E aí, o Bolsonaro é um elemento perfeito para esses caras, porque o Bolsonaro serve como o quê? Uma justificativa histórica para a existência de uma concentração de poderes na mão de um grupo político que, veja só, é, em grande medida, o legatário da Constituição de 88. Aí você vai falar, como é que é o grupo político ou as forças políticas, se não os homens diretos, os sucessores deles, que promulgaram e idealizaram o Pacto de 88, eles hoje criam uma espécie de um regime especial, um regime democrático plus, para controlar e proteger a democracia de maneira pouco democrática. Sim, isso está acontecendo agora. E eles fizeram isso diante de um fenômeno anômalo que nós tivemos na história, que é a chegada ao poder de um cara, que é o Bolsonaro, que ele se considera herdeiro dos militares do golpe de 64. Por isso que esse período nosso é muito louco, né? Porque houve uma crise no Brasil muito poderosa, que aconteceu ali no começo dos anos 60, houve um golpe dado pelos militares, e foi um golpe de Estado, sim. Eles ficam no poder por 20 e tantos anos, eles saem do poder, entra os civis, vem em 88 uma Constituição, essa Constituição fala em democracia, ela é cheia das garantias, e no final do dia, o que acontece? Eles partem para um projeto de controle político, social, midiático do Brasil, que se assemelha demais a uma ditadura, que não é militar. Então, você tem ali, né, dois herdeiros, a turma do... Vamos falar, no fundo é assim, ó, nós temos com essa turma que envolve STF, que envolve MDB, PSDB, todos esses elementos do judiciário, alguns elementos da mídia, do PT, das esquerdas, você tem os herdeiros do MDB e da luta contra a ditadura. É como se a turma do MDB mais a galera da Revolução Armada se juntassem num pacto hoje. E do outro lado você tem os herdeiros da Arena, que é um misto de centrão com militares, que é o Bolsonaro. Ou seja, a mesma turma que se enfrentava lá nos anos 60, 70 e 80. E isso, vamos dizer, volta a se chocar agora.
agora, no final dos 2018, 2019, com a chegada do Bolsonaro ao poder. Então, olha quem errou mais na história. Nós da direita, porque em vez de nós criarmos algo novo pro Brasil, a Dilma cai no impeachment, o Lula é preso, a gente, ok, vamos trabalhar com os paradigmas do golpe militar. E a gente percebe hoje, olhando, né, que os paradigmas obviamente eram dados por figuras como Olavo de Carvalho. Figuras como Olavo de Carvalho. Então, veja só, né, que eu acho que esse é o ponto mais baixo aí dessa história toda. Tudo aquilo que foi construído, né, como revolta ao PT, luta contra o sistema, acabou sendo englobado pela imaginação de gente como Olavo, do bolsonarismo, dessa turma militarista, de um nacionalismo ridículo que tem no Brasil. E isso gestou essa direita bizarra que terminou fazendo exatamente o que a turma deles gostava de fazer, que era quartelada. E aí a gente tem que ficar agora olhando, né? A esquerda falava, sempre fomos vítimas dos porões da ditadura. E agora eles falam, nós evitamos um golpe. Então, historicamente, a esquerda quer falar o seguinte, 64 houve um golpe, 22 foi tentado um golpe, mas agora as forças democráticas resistiram ao golpe. E essa é a história que eles vão contar. E eles vão contar a seguinte história, que nós que saímos às ruas contra a corrupção em 2014, 15, 16, nós, na verdade, queríamos um golpe. Porque nós não votamos no Bolsonaro? E o Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que queria isso. E a real, o Bolsonaro nunca escondeu muito, não. Aquelas 4 linhas da Constituição, mas no fundo, né, as entrevistas dele, o pendor dele, sempre puxaram pro outro lado. Então a esquerda vai falar isso de nós, inclusive de você. Então por isso que é importante, assim, o bolsonarismo acabar. O bolsonarismo precisa acabar. O bolsonarismo é uma força errada na sociedade brasileira. O bolsonarismo é um problema, vamos dizer, de imaginação e de construção errado. É um problema, assim, doentio que não nos afasta do enfrentamento à realidade. E aí vamos falar, e aí terminando, assim, beleza, ô Bolsonaro, você quer dar um golpe? Vamos supor que sim, o golpe é inevitável. O que você pretende fazer? Ele não sabe. Era um golpe pra ele ficar no poder. Sei lá, ele vai para combater o comunismo, para amar demais nossa pátria. Que essas coisas vagas. Tá, mas o que você vai fazer com a economia brasileira? Sei lá, dá pro Paulo Guedes aí. E educação? Comunismo. E o que você vai fazer com a infraestrutura? Infraestrutura, né? É fogo. Fogo. É osso. Então, assim, é uma situação nossa, enquanto país, cara, que demanda, novamente, a construção de direita diferente, de pessoas. Por isso que eu falo, entrem no Valete Plus, por isso que eu falo, cara, entrem na academia, vamos construir um partido, coletem assinaturas, leiam a Valete. Porque não tem nada diferente a se fazer. Absolutamente nada diferente a se fazer. Se não, porque assim, não adianta só montar um partido e não montar a imaginação nem as propostas. Porque se você monta um partido e não monta a imaginação e as propostas, aconteceu com o Novo. O que aconteceu com o Novo? Eles montaram um partido. Há mérito na turma original do Novo que montou um partido, mas eles montaram um partido e o partido foi tomado pela imaginação do bolsonarismo. E aí o projeto se submete ao Bolsonaro. Eu não nego que tenha pessoas boas dentro do Novo. Não nego. Tem pessoas boas, eu conheço dentro do Novo de São Paulo e dentro do Novo do Rio de Janeiro. Tem pessoas boas ali. Agora, no fim do dia, quem é o grande expoente do partido? É o Marcel Van Hatten. Quem é o outro expoente do partido? É o Dallagnol. Quem que esses caras são? São bolsonaristas do B. Então não adianta. Se você tá, vamos dizer, submetido a essa imaginação, não imagine que você vai fazer outra coisa além de estar submetido a essa imaginação. Construir a imaginação é tão importante quanto agir. Pensar e agir, criar e atuar, são duas atividades que são completamente correlacionadas. E você não vai conseguir falar que uma é mais importante que a outra. Tá? Você tem que ser um homem de ideias e um homem de ação ao mesmo tempo. Não eram os gregos? Procura essa frase, né? Que assim, um homem que pensa, mas que é fraco, que não cuida do corpo, sei lá, é isso assim. É grego sobre corpo e mente, tá? Tem uma frase... Não é essa frase, assim, tentar procurar, não sei de quem é essa frase. Tá, mas assim, tipo assim, um homem que cuida da cabeça, cuida da mente, mas não do corpo, vai ser covarde. O homem que cuida do corpo, da cabeça é um estúpido, tá? Então assim, a gente
não adianta a gente investir só numa estrutura política e na formação de lideranças sem investir nas ideias, sem investir na construção de militância, na construção de grupo político. Não há outro caminho, entendeu? E eu acho, né, além do fato do Glauber Braga estar pedindo pra todo mundo atacar a gente porque ele quer justificar a queda dele como, sei lá, ele está caindo porque ele combatia nazistas. No fundo é isso, ele é o bastardo inglório, né? O bastardo inglório. Acho que ele só é o inglório mesmo, entendeu? É o cara que realmente só vai se ferrar. Ele quer criar isso, olha, cair enfrentando isso, Glauber Braga, é isso, né? É isso, você é um corajosão.